Tá escutando aí, tia? Finalmente aí a primeira live. Estamos só esperando aí o Stefano para começar. Stefano falou que só vai entrar aqui 5 cravado, que ele é um cara britânico. E eu tô com uns pontos aqui que eu separei, que a gente vai falar um pouco aí na live de hoje. A gente vai falar aí sobre segurar dólar ou investir aí no CDI. O que fazer agora, né? Desse momento aí em diante. Se vale a pena, como é que é essa história aí. Eu tenho minha opinião sobre isso. E vamos ver com o Stefano aí o que ele pensa. E muito assunto também de fundo imobiliário, né? Só aguardando ele entrar. Dá pra botar uma musiquinha aqui. Eu acho que essa é a primeira live que eu faço sozinho. Já participei de várias, mas nunca fiz. Até porque nessa quarentena aí tava tipo live, tu abria a geladeira, tinha uma live, né? Então, e por isso também que a gente tá fazendo às 5 da tarde. Eu sei que não vai ter muita gente essa hora, né? Essa hora é meio complicada aí, mas é, é a hora que tem menos lives, né? Senão vai ficar um monte de gente aí, muita coisa na tela de vocês. Aí, o Léo entrou, Natália, o Guilherme. Eu não sei se tem música não. Eu não sei. Eu queria botar, né? Mas aí, galera, os temas aqui estão muito bons e dificilmente eu falo desses temas nos stories ou no Instagram. Esse é nosso papo, né? Eu e o Stefano aí, como vocês sabem, nós somos melhores amigos e a gente fala aí praticamente todo dia aí. E a gente resolveu trazer um pouco dessa conversa aí pra vocês. Então são os temas aí que a gente não fala tanto. Então vai ser bacana. São que horas aí, cravado? Que eu não tô conseguindo ver aqui no meu celular. Já são 5? Aí. 5 em ponto. Faixa preta dos FIIs, é. Pra quem não sabe aí, tem conteúdo de fundo imobiliário bom pra caramba no YouTube. Procura lá, Gabriel Moraes, faixa preta dos FIIs, que vocês vão achar. Axiomas de Zurich. Fala, André. Então, cara, eu já li, né? Eu acho que tem uns pontos assim bastante interessantes, mas quando a gente traz para nossa realidade, e aí falando de longo prazo, né, de investimento de longo prazo, dos verdadeiros ganhos, eu acho que a maioria das coisas que tem nesse livro aí não fazem tanto sentido assim. Tem alguns pontos aí que podem ser interessantes, mas de uma forma geral eu não gosto muito não, tá? E tem que tomar cuidado também com essa coisa de livro, porque você lê aí, o nego fala, né? Ah, pô, lê lá o Investidor Inteligente, lê o livro tal. Mas é importante saber, o Stefano vai entrar aqui agora. Deixa eu adicionar ele aqui. É importante saber que a realidade é diferente, né? E muitos desses livros aí foram escritos há muito tempo atrás. Então, de repente, não se aplica no mundo de hoje. Aí, Stefano, tá me ouvindo? A internet do Stefano é da Vivo, né? Por isso que eu não invisto. Tipo, exatamente, exatamente. Deixa eu aumentar o som aqui. Fecha cabo aqui, que eu tava.
quanto a 4G. E aí, só para quem não sabe ainda, a gente está fazendo a live 17 horas. A live especial é de aniversário do Stefano. Hoje é aniversário dele, para quem não sabe, quem não deu parabéns ainda aí. Escreve aí nos comentários, compartilha aí com os amigos, ó, manda para os grupos, entendeu? O grupo que tiver a família, os amigos, quer saber de investimento, pode mandar que a gente vai só soltar pérola aqui. Essa live aqui, as informações que a gente vai soltar aqui não vai ter, né? Isso só no telefone, né? Só no privado. As conversas que a gente vai soltar aqui são consequência de quilômetros e quilômetros andados juntos, conversando juntos, que só a gente sabe. Literalmente. A gente anda aí uns 14 quilômetros, né? Por dia. Andava, né? Antes da quarentena. Bons tempos. Aí, então, eu separei aqui alguns pontos. Para a gente começar. Anotou aí? Tá anotado? Para a gente começar a falar. Pode começar. Então vamos lá. Essa sugestão aqui você mesmo que deu para mim, né? Que a gente falar de como perder dinheiro com fundos imobiliários. Eu achei isso aí genial, porque muita gente fala, né? Qual é o melhor ativo? Mas eu acho uma ideia fantástica você eliminar a tralha toda primeiro, né? Para conseguir limpar o campo aí, limpar o mato e desvendar os bons fundos imobiliários. Então, fala um pouco aí sobre isso. Qual é a primeira coisa aí para perder dinheiro com fundos imobiliários? Eu acho que o comportamento mais nocivo que o investidor que adentra nos fundos imobiliários é ser o caçador de altos dividendos. Então, ele montar uma carteira cheia de dividend yields altos, acima da média, 0,8%, 0,9%, 1% ao mês, isso aí o mercado já precifica como ativos de mais risco, tá? Você não é o sabichão que achou aquele ativo secreto escondido ali, não. Se ele está pagando acima da média, ele tem um risco acima da média. Então, cuidado para vocês não... Exatamente. Só para adicionar nesse ponto, né? Há uma forte correlação entre fundo imobiliário bom e dividendo baixo. Fundo imobiliário ruim e dividendo alto. Dá um exemplo aí. Então, por exemplo, vamos lá. Se a gente pegar aquele fundo lá que você ama, né? Lá de Macaé, o XP Macaé, que é alugado para Petrobras. Então, se você pegar esse fundo aí, com certeza ele vai estar na média histórica, né? Não estou falando nem agora, estou falando na média histórica aí, com rendimento muito maior do que um KNRI da vida. Quantos inquilinos esse fundo imobiliário tem? Um inquilino. Um imóvel e um inquilino. E aí... Deixa eu ver quanto ele está pagando ao mês aqui. Vê aí. E aí, gente, a gente tem que pensar em fundo imobiliário, como em termos de valor de mercado total aqui no Brasil também, né? A gente nem se compara com ações, né? O mercado de fundo imobiliário ele é muito pequeno. Então fica muito mais fácil para mim, para você e para os grandes fundos aí, os grandes investidores, conseguirem precificar isso melhor. Então é muito difícil você achar uma oportunidade maravilhosa, né? Salve aí exceções, né? Alguns dias. Vai para a Suíça agora, Stefano. Vai para a Suíça. Então isso é muito difícil. Então a mensagem que eu quero passar é o seguinte: vai investir em fundo imobiliário? Foque nos fundos grandes, nos fundos com vários inquilinos, vários imóveis de setores perenes, se possível que tenha uma gestão conhecida do mercado, né? Uma gestão barra administração. Um bom histórico. E aí, não necessariamente precisa ser histórico, que o fundo é muito antigo, porque ser antigo só não quer dizer nada. E aí a gente está falando de histórico da própria gestora, né? E de repente essa gestora aí,
ela teve outros fundos que ela geriu ao longo dos anos e esses fundos foram muito bem. Então, essa é a mensagem aí sobre esse tópico. Tem mais alguma coisa aí para acrescentar sobre isso? O XP Corporate Macaé, o XPCM, a Petrobras anunciou que ia sair já tem uns meses já, né? Talvez uns 6 meses ou um pouco menos. E aí a cota desvalorizou, né? Mas atualmente está pagando quase que 1,4% ao mês. Lembrando que esse dividendo ele não é sustentável. Isso aí é uma grande armadilha. Verdade, verdade. Então, toda vez que vocês se depararem com um dividendo muito acima do que o mercado está pagando, pode ligar o sinal de alerta aí, com certeza, que tem treta, tem coisa errada aí. Alguma coisa não está certa, tá? Esse é o primeiro tópico aí que a gente decidiu falar. Eu só vou pular, Stefano, antes que eu continue aqui com o fundo imobiliário, eu tenho um assunto aqui que eu gostaria que você emitisse a sua opinião. Eu já tenho a minha, vou esperar você falar. Tá. Que é o seguinte, a gente sabe que a gente não pode ficar ancorado, né, em resultados passados, embora os resultados sejam bons indicadores de alguma forma, né? E aí, quando a gente olha o dólar com o CDI, a gente vê que o CDI bateu o dólar durante vários anos, né, em linha reta, e a gente vê o dólar com aquela oscilação abaixo ali, mas também subiu. Eu te pergunto, a gente teve um histórico no passado com o CDI muito alto, então renda fixa, taxa de juros muito alta. Se a gente tem a ideia que isso não vai se repetir daqui para frente, se a gente pensar só olhando daqui para frente, se a gente acha que isso vai ser uma coisa estrutural aí do mundo, e o Brasil, eu estou incluindo o Brasil nisso, seria prudente, eu não vou nem falar prudente, mas seria uma jogada boa a gente ter dólar como reserva de oportunidade ou como uma parte da carteira mesmo para carregar. E aí não estou falando de substituir por reserva de emergência nem nada disso. Estou falando como oportunidade, né? Em momentos de alta volatilidade você conseguir usar desse artifício. O que você acha disso? Vamos imaginar a carteira como se fosse um sanduíche. Se você pegar só pão, pão é pão, mas você bota uma carne no meio, fica mais gostoso. Bota um queijo, fica mais gostoso. Bota um alface de tomate, fica mais gostoso. Bota um molhinho, fica mais gostoso. Por que eu estou falando isso? Diversificação. Quanto mais a gente variar em classe de ativos, em moedas, países, mais gostoso vai ficar esse sanduíche. Menor volatilidade vai ter também. Então, eu acho que é uma boa ideia referência com comida, é isso mesmo. Então vale a pena. Vale a pena, com certeza. Eu concordo, também concordo. Você vai no McDonald's e você pede o quê? O hambúrguer ou o triplo quarteirão duplo carpado? O triplo quarteirão duplo carpado com fritas, Coca-Cola, nugget e sobremesa. É isso. É isso. Então, para responder essa pergunta, eu acho que vale a pena. Só não vale a pena você tacar tudo em dólar de uma vez, tirar todo o teu dinheiro da renda fixa, né? Porque não é assim que se investe. Não é dando grandes porradas, grandes cartadas, não é assim que a banda toca. E se expondo aos poucos também. Não é porque Moro saiu numa bela semana que acabou o Brasil, que o Brasil é uma droga. Isso se reflete na cotação do dólar, dos ativos, né? A Bolsa Brasileira e a moeda real foram que mais se desvalorizaram aí no mundo e é reflexo disso. Então, o investidor ele tem que saber lidar com essa volatilidade, ele tem que entender que o Brasil é um país emergente, é um país com relativa instabilidade política e entender que é volátil mesmo. E adicionar uma moeda aí como o dólar é muito mais do que bem-vindo. Eu concordo. E aí, essa dúvida que o Matheus colocou aqui, né? Eu acho que todo mundo tem, né? Com dólar nesse valor, vale a pena entrar agora? Foi aquilo que a gente falou, você não precisa entrar com tudo no dólar.
se você definir que você quer ter um percentual na tua carteira da moeda, né, você pode botar um pouco. Daí, se cair, você consegue colocar mais, né? Você não precisa dar all-in, você não precisa ficar preocupado com essa volatilidade aí do curto prazo. Essa que é a ideia que a gente quer passar aí com relação a isso, tá? E eu vou voltar aqui no tema de fundo imobiliário, que eu separei aqui. Depois desse coronavírus, Stefano, acho que muita coisa aí que nunca tinha acontecido. Coronavírus. Acabou o fundo imobiliário. Não, acabou todos os imóveis, acabou tudo. Ninguém mais ocupa nada. Pois é. Mas foi uma coisa aí que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu vi na live sua ontem, que você falando que, por exemplo, shopping, que aí sempre foi aí o bambambam dos setores aí dos fundos imobiliários, está sofrendo bastante, um dos setores aí que está mais sofrendo. E como é que você vê isso em relação ao imóvel próprio? Continuam sendo muito melhores do que os imóveis próprios? Eu sei que você tem muita propriedade para falar sobre isso. Comerciais, no caso aqui, tá? Comerciais. Tá. Comparando comercial com comercial, né? Comparando banana com banana, os fundos imobiliários eu ainda considero eles melhores porque eles têm mais garantia, né? A gente viu aí semana passada ou retrasada 2 fundos exercendo garantia lá do Bradesco, maior diversificação de inquilinos mais bem, empresas maiores, e a probabilidade de uma empresa maior ter mais caixa, né, é maior também. Porque pensa só, quem é mais resistente a uma crise? A Ambev ou o dono do bar? Com certeza as empresas grandes, isso. Verdade. Então, os fundos imobiliários, eles ainda estão, além de mais diversificados, eles estão diversificados em imóveis melhores com inquilinos melhores. Então, a comparação que eu fiz aqui na minha carteira foi que, sem dúvida, o fundo imobiliário ganhou mais essa. É verdade. Eu acho que foi principalmente teve um dia aí, eu não lembro o dia específico, que teve uma queda aí que eu nunca tinha visto antes. E aí, tanto que essa queda ela nem está no gráfico. Você nem consegue ver, porque foi a queda no dia, né? E daí ela fecha mais alta ali depois. E eu acho que teve muita oportunidade aí que foi feita, né? Muito imóvel sendo vendido aí com 40% de desconto em relação ao patrimônio, né? Então, eu acho que é um exagero, né? Eu sei que quando a gente está no olho do furacão, né? Independentemente de que tipo de crise que se é de saúde, se é ambiental, se é financeira, a gente sempre acha que vai acabar, que o mundo vai acabar, a gente fica nervoso. Mas a história mostra, né, que os otimistas aí conseguiram triunfar, né? Quem se manteve ali firme na sua estratégia. Então, eu acredito muito que os fundos imobiliários aí, eles vão recuperar. E a gente tem que botar na conta ainda, uma coisa que eu não vejo as pessoas falando nesse momento, a gente tem que botar na conta pelo menos taxa de juros, né? A gente sabe que as taxas de juros aí dificilmente vão subir aí no curto prazo, né? Tá uma tendência de queda, isso aí tem que ser levado em consideração. Lá na frente a gente não sabe, mas pelo menos aí no curto prazo é o que eu vejo. Mais alguma coisa para acrescentar nesse assunto? Continua aí que eu tô aprendendo. Então tá bom. Outro ponto aqui que eu sei que você é o cara que mais sabe aí, de REITs. E o Stefano também, para quem não sabe, se tiver alguém aqui que não conhece o Stefano é o cara que tem mais networking que eu conheço. Todo mundo aí, todo mundo que você segue do mundo das finanças conhece o Stefano tem o telefone, é só ligar, tá tudo certo. É verdade? É mentira? Quase todo mundo. Networking é um ativo. Exatamente. Então, mas veja só, você falou isso aí de brincadeira, mas vale falar do jeito que a gente se conheceu. Pois é. Atitude. Eu diria. Ou física quântica. Os dois. Você estava conversando com o tio Uli na academia, né? Foi você que puxou o assunto com ele?
Foi, que eu escutei ele falando de fundo imobiliário, não, que eu vou comprar uns fundos imobiliários aí para meus filhos e tal. Aí eu, porra, tava com o radar ligado, né, nesse assunto. Aí eu fui lá e, pô, você tem fundo imobiliário, isso aqui, aí puxei o assunto. Aí daí foi que Aí ele, eu entrei na não, não, conversa. não, tu nem tava nesse dia, tu nem tava nesse dia. Eu fiquei conversando com ele e tal. Aí, em um outro momento, na semana seguinte, sei lá, aí tu chegou. Ele aqui, meu irmão e tal, aí te apresentou. E daí a gente virou BFF. É isso, é isso. É isso. Tá bom, vamos voltar aqui o tema. Vamos voltar aqui o tema de renda variável. REITs e fundos imobiliários. Um dia eu lembro muito bem, eu não sei se você mudou de opinião, você tem direito de mudar de opinião. Mas eu lembro muito bem nas nossas caminhadas aqui na praia, que a gente concordou que os imóveis aqui do Brasil são melhores do que os imóveis dos REITs lá nos Estados Unidos. Eu continuo com essa mesma opinião. Você continua com essa mesma opinião? Só para deixar mais claro aí, para diminuir qualquer probabilidade de ruído do que você falou, o Gabriel ele fala isso no sentido de assim, como os fundos imobiliários eles têm menos imóveis, você consegue escolher o fundo imobiliário pelo imóvel. Então, tipo assim, gostei tanto desse imóvel aqui que eu vou comprar o fundo imobiliário que possui ele, no matter what, de qualquer jeito. E aí, isso não acontece com os REITs, porque como vários REITs têm milhares de imóveis, 5.000 imóveis, 1.000 imóveis, sei lá quantos imóveis, você tem que fazer uma análise mais voltada ao setor, a área que ele explora, que o REIT explora. Então, em relação a termos qualitativos, eu concordo. Tem muitos fundos imobiliários que não têm imóveis melhores, como, por exemplo, o FIIB. FIIB é o maior condomínio logístico da América Latina. Então, assim, quando você compra FIIB, por exemplo, não é recomendação, você está comprando um ativo assim que na América Latina não tem superior. Então, nesse caso eu concordo. No Faria Lima Continental Square eu também concordo. Pode ter sim imóveis melhores, mas aquele imóvel ali é um puto imóvel. Então, eu acho que nesse quesito você está certo, sim. É. Esse é um ponto que eu tenho, né? Os imóveis aqui a gente consegue ver. E um outro ponto, como os REITs são gigantescos, isso aí me afasta, porque vamos supor que tem um REIT lá, o Boston Properties, né? Que é um dos melhores aí em termos de qualidade. Tem imóvel na Califórnia, tem imóvel em Nova York, né? Em Manhattan, Times É, Square. na Times Square, então, esse imóvel, né? A gente até entrou lá naquele Google Street lá e para ver. E aí, pô, você vê, cara, o imóvel na Times Square é único, é top. Só que o cara tem um imóvel na Times Square e 200 imóveis em vários outros lugares que não são tão bons quanto da Times Square. Então isso dilui aí a qualidade, né? No meu ponto de vista. Então, como o Brasil ele é muito concentrado, né? Quais são as áreas boas aqui comerciais, né? São Paulo, né? Faria Lima, por ali. Então, como a gente sabe, né, onde que tem a vantagem competitiva, fica mais fácil aí para a gente conseguir escolher aqui os fundos imobiliários. Essa é a minha visão também. Por falar em escolher fundo imobiliário, quer tirar a dúvida aí do Gui Baciega? Como saber Como se sa... como saber se uma taxa de administração é um valor que podemos considerar justo? Então, vamos lá. Eu tenho uma opinião. Tu tem também? Eu acho que a gente pode comparar a média do mercado, mas eu não sou contra pagar valores maiores para o gestor, desde que ele entregue resultados melhores também. Tá? Então, dá para dizer assim, a grosso modo, que os fundos imobiliários cobram uma taxa de 1% ao ano de taxa de administração, gestão e tal, que na perspectiva imobiliária é muito barato, tá? Para você não ter dor de cabeça, para você não ter que se preocupar com o imóvel fisicamente, não ter que se preocupar com o inquilino.
Eu acho bastante justo, tá? Qual a tua opinião, Gabriel? Eu concordo 100% com isso. Eu acho que é muito justo pelo trabalho que esses caras têm, né? Eles fazem tudo por você. Se você tivesse uma imobiliária, você ia ver a mão de obra que isso ia dar você administrar um monte de imóveis, né? Então, eu acho que é justo. Eu acho que essas taxas aí fazem parte do mercado, né? Tem que ter gente por trás ganhando dinheiro para fomentar o negócio, né? Até para incentivar também. Lembrando que essas taxas, elas são muito dependentes aí da boa performance do fundo, né? Porque geralmente é sobre valor de mercado, né? Muitas vezes é sobre o valor de mercado. Então, se o fundo vai bem, as cotas valorizam, o gestor vai ganhar mais dinheiro. Então, aquele 1% dele vai valer mais para ele, né? Então, tem Alinhamento de interesse. tem um alinhamento de interesse muito grande. Eu não me preocupo muito com isso e acho que o mercado, até um certo ponto, ele é eficiente também, né? Ele vai precificar mais ou menos pelo rendimento, pelo dividendo. Então, assim, você pode até pagar uma taxa mais alta, mas os imóveis são melhores e o dividendo vai estar mais ou menos ali em linha com os outros que as taxas são menores. Então, essa é a minha ideia sobre taxas. Bom, ações agora? Vamos para ações? Vamos para ações. O que eu vou aprender com você? Não sei. Calma. Eu acho que eu que vou aprender com você, porque eu nem sei essa informação aí. E você sabe a minha, eu acho. Vamos lá, então. Tá. Qual é a tua maior posição em ações do Brasil hoje? Eu devo falar isso? Você que sabe. Eu vou falar. Se você não quiser falar, eu vou falar. Se você não falar, eu vou falar as minhas duas. Eu vou substituir. Então, eu não vou falar porque eu não quero influenciar ninguém. Tá? Porque eu falando, mesmo que não seja recomendação, eu sei que eu vou influenciar. Então, vamos ver os teus dois ativos aí. Então, eu vou falar meus dois ativos. Fala aí. Eu tenho que até fazer a conta, porque o segundo eu não tenho tanta certeza ainda não. Então, vou falar três logo. Vou falar três, pronto. Over delivery. Over delivery, três. Primeiro ativo aí é Itaúsa, isso eu tenho certeza. É o maior. O segundo é Engie Energia Elétrica, né? A geração aí de energia. E o terceiro, ou o segundo, que eu não sei qual que está agora, é Banco do Brasil. Então, esses três aí são as minhas maiores posições da carteira, né? Muito concentrado no setor bancário. Então, se der merda aí no setor bancário, vocês já sabem que minha carteira vai dar uma sofrida aí gigante. E eu tenho muita empresa de energia elétrica também, mas eu vou parar por aqui, né? Eu já falei para três aqui. E eu botei outra pergunta. Se você não responder essa primeira, tu não vai querer responder a segunda, então, que eu botei aqui. Tem alguma ação que você acha que está barata, descontada? Existe isso para você? Você investe seu tempo em descobrir isso? Eu não invisto meu tempo em descobrir isso, mas uma ação... Deixa eu ver como é que está a cotação dela aqui. Uma ação que eu tenho gostado bastante, subiu pra cacete. Que eu tenho gostado bastante nos últimos meses, é Sanepar. Sanepar, ó, eu tô vendo aqui 27 e 35. Sanepar. Pode falar. Subiu pra cacete. Pois é. Sanepar é um caso de uma empresa estatal que tem bons resultados, né? A gente olhar o histórico aí da Sanepar, ela tem... Bom histórico de resultados, bom histórico de dividendos. É verdade. Eu gosto bastante de Sanepar. Sanepar e Banco do Brasil são as duas estatais preferidas aí. Então, porque eu acho que assim, estatal é um negócio muito complicado, né? A gente investir em empresa estatal é complicado, né? Tem essa questão aí do majoritário não ter o interesse direto aí, de repente, às vezes, de gerar valor para o acionista, né? Então, acho que você deveria, quem quer investir em estatal, tem que levar isso em consideração e jogar na parte mais arriscada da carteira. Mas, de repente,
mora aí o maior upside, né? Vide a frase do Paulo Guedes. Exatamente, né? Se privatizar, mas assim, não acho que é uma maneira inteligente de abordar o tema. Eu acho que você pode ter essa possibilidade aí, mas não tem que ficar contando com isso, né? Com privatizar para a empresa ficar boa. Então, Isso é, por exemplo, tem a Eletrobras, uma empresa complicada, aí vai privatizar, não vai, e aí se privatizar aí ela vai ficar boa. Esse tipo de coisa eu não gosto muito não, tá? Então eu já gostaria de uma estatal que ela é boa, tem bons resultados, num bom setor, né? Se privatizar, ótimo, mas se não privatizar, ela tem que ser boa também. Essa aqui é a minha visão aí sobre estatal. Aí o José tá perguntando Sanepar ou Sabesp. Cara, eu acho que é bem parecido, assim, né? Se você olhar os números das duas, é bem parecido, só que a Sanepar, ela tem ela paga um pouco mais aí de dividendo, né? No percentual aí do lucro líquido, mas é bem parecido mesmo, tá? Tem algumas nuances aí diferentes, de repente uma perspectiva de crescimento aí da Sanepar e da Sabesp deve ser um pouco diferente, mas de uma forma geral são bem parecidos. quer falar de Embry? Eu tô vendo aqui, o investidor 1%, né, tá colocando aí. Cara, a Embry é uma das minhas empresas queridinhas também. Gosto muito dessa empresa. Diversificada, né, na área, nos segmentos de atuação, e vai ficar mais diversificada ainda depois que os projetos de transmissão de energia elétrica forem encaixados. Uma empresa que está abaixo ou está no valor patrimonial, ou está abaixo, levemente abaixo, gera valor para o acionista, tem uma perspectiva de futuro muito interessante. Eu gosto muito dessa empresa. Eu acho interessante, né, o payout dela, né, que, para ser sincero, eu não sei em que casa está o payout, mas também não é uma empresa totalmente focada em crescimento, também não é uma empresa totalmente focada em dividendo. Então, dá para esperar aí um pagamento de dividendo crescente, constante ao longo do tempo, já que ela tem esse objetivo de investir em novos projetos e também fidelizar ali os acionistas com os dividendos. Exatamente. Ela paga 50% ali lá pelo estatuto, né? 50% do lucro líquido. E eu acho que isso aí seria a perfeição aí do payout, porque você consegue reinvestir no próprio negócio, que é rentável pra caramba, mas você consegue também remunerar o acionista ao longo dos anos. Então, acho isso muito legal. Só que uma vez, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, pode ser 4, 5 anos, mas uma vez que a Embry ela encontrar mais dificuldade para achar bons projetos, isso aí com certeza vai ser pago aí para os acionistas e esse payout pode aumentar, né? Então, uma empresa aí bastante interessante. Eu não gosto de falar a palavra segura, mas é uma empresa das mais resilientes aí da Bolsa de Valores, com certeza. Tem alguma... agora eu vou falar... tu vai falar... Eu quero ver... Essa tu vai ter que falar. Essa que tu vai ter que falar. Essa tu vai falar. Eu falo. Essa tu vai ter que falar. Eu falo. Qual foi a pior ação, ou REIT, tanto faz, investimento que tu fez aí, o pior retorno que tu teve? Em termos percentuais, qual foi e quanto foi essa queda aí? Tem 2 ativos que eu perdi bastante dinheiro. O drawdown foi bastante significante percentualmente, 2 ativos americanos. Um é o Wells Fargo, um banco americano, tipo o Bradesco, assim, como se fosse o Bradesco dos Estados Unidos. Caiu bastante. E um REIT mais especulativo também, que eu entrei com um viés mais especulativo, assim, de asilo de idosos, mas ele estava muito alavancado, enfim, e aí tomei um prejuízo bom também nele. Eu lembro desse período aí. A ideia era boa, né? A ideia do asilo, né? Dessa coisa do envelhecimento da população e tudo mais. A culpa foi o corona, A gente pode sempre no final culpar o coronavírus, né? Boa, gostei. A minha maior queda aí, para quem me conhece aí já sabe, né? Foi IRB. E aí eu acho que pegou todo mundo aí com as calças arriadas, né? Não teve o que fazer.
É uma coisa que eu nunca vi antes, desse nível aí, eu nunca tinha visto, esse tipo de confusão aí. Mas é o que eu sempre falo, eu cheguei a ver IRB caindo uns 80%. Hoje eu acho que está 40%, alguma coisa do tipo. Uma coisa que eu sempre falo, né? Aquilo ali não me preocupou, porque eu tinha uma exposição que não era mais de 2% aí, do meu portfólio total. Então, se fosse a zero, quebrasse, não teria problema. Eu não ia quebrar, eu ia continuar meu jogo. Né? E iam ter outras empresas que eu consegui compensar isso aí no longo prazo. Então, como o Stefano falou, na analogia da comida aí do sanduíche. Né? Sanduíche, quanto mais recheio, quanto mais incrementos aí, melhor, né? Então, assim, diversifica. Vamos chamar de podrão, então, porque o podrão é exatamente isso. Quanto mais, melhor. Exatamente. E é barato, né? Não custa muito mais você diversificar também, assim como o podrão. O único então, assim, almoço grátis. Exatamente. Vamos... Encerrou esse tema? Encerrou. Vamos falar de diversificação versus pulverização, que é uma dúvida aí que eu venho recebendo. Vamos. Tem pessoas que acham ruim a pulverização. E aí eu questiono essas pessoas. O que é a pulverização? É você sair botando ativo de qualquer jeito na carteira? O ativo tem um ticker bonito. Você botou eu tenho a minha ideia. O que é pulverização? Eu tenho a minha explicação, que é o seguinte. Pulverizar é quando você acha que você está diversificado, né? Então você tem lá 20, 30 empresas. Só que, na verdade, você tem 20, 30 empresas de setores parecidos e do mesmo país, por exemplo. Então o cara tem uma carteira lá, o patrimônio total do cara está em ações brasileiras, sendo que são 5 empresas de energia, 5 empresas do setor bancário, 5 de seguro e 5 de saúde. Pô, estou super diversificado. Você não está diversificado. Você não está diversificado e você está pulverizado também, ao mesmo tempo dentro daquela classe ali de ativos que são ações. Então a diversificação, ela vem de classes de ativos primeiro e de exposições a riscos diferentes. Essa é a minha primeira ideia. Então no quesito risco, quem está nessa situação aí que você falou, continua numa situação muito parecida com quem tivesse menos ativos na carteira, né? A gente lotou a carteira de ativos, mas a correlação é muito alta entre eles, porque são do mesmo setor, mesmo país, né? Exatamente isso. Ter 5 empresas elétricas do Brasil e ter 2, o resultado vai ser muito parecido. Esse é o ponto. E aí, para que você vai ter 5 se você vai ter uma dificuldade de controlar esse negócio aí e vai arrumar mais dor de cabeça, né? Então, são pontos aí para se pensar. E você, o que você acha aí? Como é que é a tua história disso? Mas vamos introduzir aqui na discussão, para enriquecer a discussão, a história dos ETFs. Se a gente insere aí um Small 11 na carteira, que é o ETF no Brasil de Small Caps, vai ter ali quantas empresas? Pelo menos 50. No mínimo. No mínimo são umas 50. E aí, isso é pulverizar? Isso é ruim? Ter o Small 11 na carteira é ruim? Eu acho bom. E você não precisa acompanhar as 50. Você está partindo do pressuposto que boas ideias virão das small caps, que essas small caps crescerão, que essas small caps vão ter um retorno maior do que o Ibovespa, que isso eu acho mesmo devido à alta concentração do Ibovespa. Em termos de diversificação, o BOVA 11 é uma droga, tá? Mais de 10% é Vale, banco, setor financeiro é tipo 30%, bota a Petrobras aí, mais sei lá quantos por cento, então metade do BOVA 11 são 3 ou 4 banco, setores. Vale e Petro. É tipo isso. É verdade. Só que a gente tem que ver, né? Eu acho assim, tem que ver quais são as empresas que estão formando lá o índice de small caps, né? Eu acho que nas small caps, realmente hoje, né? Vendo hoje, porque isso muda. Né? A carteira que você vai comprar do Small 11 hoje, ou do BOVA, de repente não vai ser a mesma carteira daqui a 5, 10 anos.
Então, assim, isso aí, essa carteira deles é mutável. Então, tem que ver o que está na ponta ali, pelo menos ali das 30%, 40% maiores posições aí, para conseguir ver o que é diferenciar, né? Pulverização de diversificação. Porque pode ter um monte de small cap do mesmo setor, né? Isso aí não é empecilho para o small 11, no caso. É verdade. E só para concluir aqui, só para você que está nos ouvindo, tirar algo de mais proveitoso desse tema, eu penso o seguinte. Se você, o Tiuli falando que Gov11 é a parada, né, que é o ETF que replica o índice de governança. Se eu não me engano, ele fez um estudo aí que provou que o Gov11 performa melhor que o BOVA11. É isso mesmo, Tiuli? Voltando ao assunto, o melhor ativo da minha carteira é o IVVB11, que é o S&P 500. Tem 500 empresas lá dentro. Isso, você mesmo. Mas isso é verdade. E aí, mas não adianta. Se você tem 100% do patrimônio em Small 11, Bova 11 e Divo 11. Divo 11, para quem não sabe, são empresas que pagam dividendos. É um ETF aí do Itaú de empresas que pagam dividendos. Daí, se você tem esses três, você está super pulverizado, né, em termos de empresa, tem várias empresas, mas você ainda assim não está diversificado, né, porque você está concentrado 100% do seu capital aí na renda variável em um país, em uma economia. Então, são pontos aí para você ficar atento, né? Sempre separar, começar pelo macro, começar por classes de ativos, definir o seu perfil de investimento, seus objetivos também, né? Isso é muito importante. O que você quer dos seus investimentos? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua visão? Para que você possa conseguir, de acordo com os seus objetivos, diversificar a tua carteira de uma maneira aí mais eficiente para o longo prazo. De acordo com o seu perfil, né? Que essa volatilidade dos últimos meses aí foi um verdadeiro teste para várias pessoas. Foi. E aí que eu falo que não adianta o cara preencher, como é que é o nome? Lá do perfil de investidor lá de risco e tal, da corretora. Sim, sim. Não adianta o cara preencher aquilo ali e falar que é agressivo. Quando o cara vê lá derretendo 50% e aí vende tudo e fica desesperado. Então, só aprende isso na prática mesmo, com os anos. A cada ano que eu invisto, que o Stefano investe, a gente aprende mais. Então, a gente vai se munindo aí de conhecimento a cada ano que passa. E faz parte da jornada do investidor aprender no prazer e principalmente na dor. Exatamente, exatamente. Suitability, ele falou o termo aí. Quem falou? O quê? Investidor 1%. O suitability é o teste de perfil de risco. Isso aí. Então isso aí não adianta muito, né? Isso aí é só você investindo aí ao longo dos anos para aprender até onde você aguenta. Passa para o próximo tema, então. Cara, agora não tem, só tem um tema livre agora. Você que escolhe aí. Tema livre. Vamos falar, então. Teve um momento aí, nesses meses, que você me falou que você comprou muito XPMOL e HGBS. Fala aí o que você fez. Então vamos lá. Nesse dia agora, que eu falei agora há pouco, que foi o pior dia dos fundos imobiliários da história, ou pelo menos que eu vi aí, os fundos imobiliários caíram muito. 30%, 40%, 50%. E aí, eu tinha muito fundo imobiliário de papel, que eu carregava esses ativos há muito tempo. E meio que estavam lá jogados na minha carteira, né, esquecidos. Tem baixa volatilidade, né? A volatilidade é menor aí do que os fundos de tijolo, de uma forma geral, né? Então, eu aproveitei esse momento, como eles não caíram tanto, eu vendi esses fundos de papel, né? Vendi isso tudo, eu fiz esse movimento. Foi um movimento, eu considero, muito arrojado, muito arriscado, né? Muito mais arriscado do que tivesse não feito nada, no caso. Mas eu peguei esse dinheiro e comprei fundos de tijolo, multiativo, fundos grandes, como o XPML e o HGBS, que eu vi, na minha visão, eu entendi que aquilo ali estava com muito desconto, estavam precificando aí praticamente o fim dos shoppings no Brasil. Isso aí
foi uma jogada, na minha opinião, excelente, né? De lá para cá, isso aí já valorizou mais de 40%. Então, eu consegui gerar um alfa na minha carteira nesse período aí, onde todo mundo estava desesperado. O Stefano fez isso também. Eu não sei se ele fez no mesmo dia que eu não sei como é que foi essa história. Ele já vendeu, eu sei que ele vendeu aí, Entendi. um desses fundos ou os dois. Eu não vendi. Vendeu, né? Eu não vendi. Eu seguro aí até hoje. Não estou ancorado que XPML vai voltar no 150, nem nada disso. Mas a gente tem que entender que os imóveis são bons, o gestor é um cara muito bom. A localização, né, desses imóveis, eu acho que, cara, não tem outro fundo de shopping melhor aí do que o XPML. E tem custo de reposição, né, de imóveis. Não é muito fácil você construir outro imóvel, você replicar alguns desses imóveis aí que estão no portfólio. Então, acho que com margem de segurança, com um bom ativo, isso valeu muito a pena, mas eu seguro ainda, eu ainda não vendi. Show de bola. Deixa eu ver. Alguém pediu para falar de Vevar. Tu acompanha esse papel? Acompanha. Cara, eu acho o seguinte, eu já falei isso. Vevar é promessa, não é realidade. Não é Magazine Luiza, não é a Amazon. Não é a mesma coisa. Não tem que ficar falando que é mesmo que não é. E aí, num cenário, num setor que é competitivo pra caramba, que as margens são baixas, a margem líquida aí de Magazine Luiza, se eu não me engano, é 4, 5%. Né? Então, as margens são apertadas, concorrência é pesada com a Amazon e tudo mais. Esse é o caso que vale a pena você comprar o setor. Então, Amazon, Magazine Luiza, Via Varejo como uma opção aí de alavancar os teus ganhos. Mas não escolher uma única e ver no que vai dar. Entendeu? Porque eu acho que uma dessas três vai dar um resultado excelente aí no longo prazo. Né? A tendência é essa. Porque alguém tem que ir bem no longo prazo no varejo. Já que alguém tem que ir bem, né, e você não sabe quem, mas suas opções estão reduzidas entre essas três empresas, eu acho que faria sentido ter as três. Tá? Mas até agora a Vevar é promessa. Né? Vem melhorando aí um pouco o resultado, com a nova gestão e tudo mais, mas eu não apostaria assim, em todas as minhas fichas. Tem muito volume no papel aí, né? Tem muita gente comprando, vendendo, tradando esse papel aí, comprando a 4, vendendo a 8 e por aí vai. Então, assim, não está uma brincadeira aí fácil, né? Um jogo fácil de jogar, mas se der a volta, né? Com certeza o upside é muito, muito grande. Tu acompanha não, né? Tu nem gosta, né, de varejo, né? Eu não quero dor de cabeça. Então eu já tenho o viés das coisas quality. Eu vou sempre preferir as coisas quality. Entendi. Aqui, essa pergunta aqui é boa aqui, do Saulo. Falando dos shoppings, né? Se vão voltar a ser como antes. Tem tua opinião formada? Eu acho que no médio prazo volta como antes, mas eu acho que até lá o cenário é muito nebuloso. Rapidão, muito nebuloso não. É um cenário ruim, na verdade. É um cenário claro que ele é ruim, tá? Entendi. Porque a gente sabe, né? O setor de shopping imobiliário, o setor de shoppings no Brasil é um setor muito bom, né? Por causa de clima no Brasil, de segurança, a sensação é muito boa, é um programa cultural. Nem que você gaste nada no shopping. Você passear no shopping é um programa cultural. Então, eu acho que essas premissas, esses fundamentos vão continuar. Só que, como os shoppings dependem muito do mix de lojistas, né? Os shoppings eles não podem brincar de perder inquilino, tá? Por mais que não dependa da gestão do shopping, da gestora do shopping, eu acho que as gestoras tinham que fazer de tudo para não perder os inquilinos. Então, dar desconto, porque se perder o inquilino nesse período aí, a atividade empreendedora está muito tímida. Então, a loja ficou vazia, ela vai continuar vazia. Dificilmente, muito mais dificilmente do que antes, vai aparecer
uma nova empreitada ali para ocupar aquele espaço. A não ser que seja um valor muito descontado. Aí já é menos mal. Mas mesmo assim, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é o aumento generalizado da vacância. Eu concordo, eu concordo. E o Stefano deu uma boa dica aí, né? Então, assim, os fundos que estão fazendo o que ele falou, né, que não estão metendo a mão lá no lojista, né, que estão trabalhando em parceria com esses lojistas, esses fundos aí, eles têm que ser premiados, pô. Os caras estão fazendo um trabalho muito bom, né? Tem que ter essa visão de parceria do fundo, do gestor com o lojista e de você, cotista, com o fundo. De aceitar o momento, saber que o momento é delicado, você precisa ali se manter como sócio. Você falou que quer investir para o longo prazo, que você quer ser sócio, a hora de provar isso é agora. Né? Então não é correr lá para o outro fundo que está pagando mais, nem nada disso. Outro quesito também que fragiliza ainda mais a situação dos shoppings é o seguinte: existem as lojas âncoras e as lojas satélite. Né? Imagina que eu vou abrir um shopping do zero. Então eu quero que esse shopping seja atrativo para o consumidor. Que, entre aspas, todo shopping bom tem que ter? Tem que ter uma loja Renner, tem que ter um McDonald's, tem que ter... O que mais? C&A, lojas americanas. É isso. Então, esses inquilinos, eles são lojas âncoras. Eles pagam um desconto, eles pagam um valor descontado, tá? Aí agora, para o pequeno empreendedor, para ele botar a loja dele do lado do McDonald's ali, do lado da Renner, ele sim vai pagar mais caro no aluguel do metro quadrado. E é justamente esses pequenos empreendedores que têm maior chance de falir, por serem menores, por terem menos caixa. Então, no curto prazo, a situação é bem complicada assim. Eu acho também, só que eu acho que esse negócio aí vai passar mais rápido do que a gente imagina. E aí eu não estou falando que daqui a 3 meses, tudo vai voltar ao normal, não. Mas acho que depois de um ano, né, se as coisas continuarem do jeito que estão, indo bem, aí as coisas, o coronavírus sendo resolvido, né, uma vacina, remédio, tudo mais, eu acho que isso aí tende a voltar, né? Mas agora falando de prazos, vacina só em 2021, pelo menos. Sim, sim. Por isso que eu estou jogando aí um ano aí, pelo menos, daí para cima. Só que assim, é aquilo que eu falo. Agora, e isso foi em 2008, isso foi em 2015, né? Sempre, toda crise. A gente vai ficar com o pé atrás, a gente vai achar que, cara, não vai voltar, não vai ser a mesma coisa, não vai para frente. Só que eu quero lembrar para vocês que o Brasil já teve inflação mensal de 80%. 80% ao mês de inflação. Eu quero lembrar que o Brasil teve um governo durante muitos anos que o mercado não gosta, que não foi favorável em muitas circunstâncias para as empresas listadas em bolsa. Mas a gente está aqui. Eu quero lembrar que dos anos 90 até hoje, a Bolsa Brasileira deu 12,5% em dólar. Lá nos Estados Unidos, deu 9%. Por quê? Existe um prêmio de risco. O Brasil é um país mais arriscado mesmo. E esse prêmio de risco, quem toma esse risco é recompensado no futuro. Tem a chance de ser recompensado. Não quer dizer que vai, mas tem a chance. Então, assim, a gente já passou por muita coisa. Tem empresa na Bolsa, cara, que tem mais de 100 anos de existência, já teve guerra, já teve tudo que você possa imaginar, troca de moeda, e estão aí. Então para o longo prazo, o que sobrevive são os ativos reais. Banco do Brasil tem quantos anos? Cara, Banco do Brasil tem 200 anos. Klabin tem 120, né? Klabin tem 120, Suzano tem mais de 100 anos também. Então, todas essas empresas aí que têm 102 anos ou mais, viveu a gripe espanhola, que foi em 1918. Exato. E que não tinha os mesmos recursos que a gente tem hoje para resolver os problemas. E eu não estou falando de recurso médico, de vacina, nem nada disso. Estou falando de recursos para a vida cotidiana. Entrega de comida, velocidade internet, da informação também. Velocidade da informação, exatamente. Então, assim, já passamos por momentos ruins e a gente dá a volta por cima. E aí, se o mundo acabar, não der a volta por cima, não vai importar também, né? Vai importar? Se tu tem X milhões na corretora ou se tu tem R$1 na corretora. Então, esse pensamento negativo
eu acho que ele só prejudica o investidor. Não é para você ser bobão, você ser, tá tudo certo, né? Não é isso, né? Mas é para você ter um viés, pelo menos, aí de otimismo, né? Você acreditar que as coisas vão dar certo, né? Isso é para sua vida, não estou falando só para a bolsa, não. Estou falando com tudo. E aí sim, eu acho que esse é uma boa filosofia aí para você gerir seus investimentos. Sabe uma boa filosofia que eu acho? É apertar o coraçãozinho aqui para chover aqui. Que isso aí alimenta o algoritmo. Pois é. É que a gente escolheu um horário, né? 17 horas, né? Não é um horário muito favorável também. Não, mas quem tá aqui gosta da gente, pô. Isso que é Quem importante. tá aqui, é isso aí. Quem é importante é você que tá vendo a gente. Isso que é importante. Exatamente. Exatamente. E já foi quanto tempo aí de live? A Já gente foi uns tem. 40 minutos? Eu acho que tem mais 7 minutos aqui. 5:53. O que a gente pode aproveitar esse tempo aí? Ó, o pessoal dando like aí. Obrigado, pessoal. O Show de bola. que a gente pode enriquecer aí o pessoal nesses últimos 7 minutos? Fala de Dá uma uma dúvida, palavra. uma dúvida frequente que você recebe aí. Não, eu tenho uma dúvida frequente que eu recebo é o seguinte. É, de investimento, né, especificamente. Gabriel, eu perdi todo o boom aí da Bolsa Americana, né? O Stefano aí fala muito sobre isso. O que eu faço? Cara, começa a montar a sua posição na Bolsa Americana, né? Essa é uma ideia para você. Começa Aos poucos. aos poucos. Não é para você... eu estou 100% em Brasil, vou vender 50% aqui e comprar a Bolsa Americana. Ninguém está falando para você fazer isso. A gente começa a montar a sua carteira de acordo com a diversificação que você julga ser a melhor para você, de acordo com os seus objetivos. Então não fica preso nessa história que eu vou comprar, vai cair. Acho que essa aí deve ser uma das maiores preocupações do investidor. Vou comprar ação está subindo. Ação, ETF, tanto faz. Se eu comprar, vai cair. Acho que muita gente pensa assim. E se cair, não tem problema. Vai ser melhor. Você não quer aquilo ali para o longo prazo? Se você puder comprar aquilo ali mais barato, faz sentido. Então pensa aí dessa forma. Também acho. E eu acho que a importância de que a gente fica repetindo aqui de se expor aos poucos é de você não tomar um grande solavanco logo de cara. Nada impede de amanhã o dólar voltar para 4 ou o dólar ir para 7 ou 8. Então, a coisa pode ir tanto muito a favor quanto muito contra. E lembrando que investimento em bolsa é um jogo de sobrevivência. A gente tem que evitar as rentabilidades negativas muito mais do que ficar querendo performar 50% ao ano, todo ano, 100% ao ano. A gente tem que jogar defensivo. Por quê? Muito se fala de juros compostos, mas é o seguinte, para a curva fazer assim, você não pode multiplicar aquele valor por 0, alguma coisa, né? Porque esse 0, alguma coisa seria um ano que você perdeu você teve dinheiro, você teve uma rentabilidade negativa. Todo investidor vai ter rentabilidade negativa, mas você tem que evitar de perder mais do que o Ibovespa, por exemplo. O Ibovespa já é um índice ruim. Se a sua rentabilidade foi pior, caiu mais do que o Ibovespa, então a tua diversificação devia estar muito ruim. Você devia estar muito concentrado em empresas cíclicas, empresas muito endividadas, empresas de commodities, que são altamente cíclicas. E então, isso aí fica o meu aviso, né? Que essa volatilidade aí dos últimos meses, voltando nesse assunto, fez com que as pessoas repensassem o seu perfil de risco e foi sempre assim e vai continuar sempre sendo assim. Eu acho que tem que pegar as lições e aprender com elas e não tomar soco na cara, não saber o que aconteceu, acontece de novo, toma o mesmo soco na cara, aí é burrice. É isso, galera. O vídeo tá acabando, hein?